transporte disse que o problema não era lá. O que houve? Conseguiu. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Ah, que bom. Podemos começar então, né? Claro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou dando aula com o sinal do meu celular, que eu estou fora de casa, e a rede Wi-Fi da onde eu estou, que é um hotel, caiu. Então, eu estou dando aula do meu celular. Está funcionando e a aula vai ser dada dessa maneira. Eu só estou avisando que pode ser que eu tenha alguma dificuldade, e aí eu peço que vocês compreendam. Ouviram? Tá bem, tudo certo, professor. Se ficar faltando alguma coisa, eu complemento isso na aula da semana que vem, tá? Para não haver nenhuma dificuldade em relação a isso. Tá ok? O nosso programa hoje, nós ficamos de falar sobre dois assuntos, medicina baseada em evidência em cardiologia e medicina baseada em evidência em oncologia, a partir de discussão de caso clínico. Esse está dentro do nosso programa para ser dado. Na semana que vem, a gente tem medicina baseada em evidência na COVID, né? E a gente tem uma avaliação. Eu hoje vou passar para vocês um link, que a nossa avaliação vai ser através do Google Forms, né? De um formulário do Google. E eu vou passar para vocês um link para vocês abrirem e responderem. Vai funcionar hoje como um teste. Na semana que vem será a avaliação. E eu queria combinar com vocês o seguinte, esse formulário do Google a ser respondido, vocês têm que colocar o e-mail e responder. Só permite uma resposta e tem que colocar o e-mail. A turma de vocês, o conceito será dado como apto ou inapto. Então, obviamente, eu vou olhar as respostas que vocês vão dar, né? Mas eu vou considerar inapto quem não respondeu o formulário, porque o formulário ele deve ser respondido, é a avaliação de vocês. Tá? Então, a turma tem X alunos, eu tenho que receber X formulários contendo ali o e-mail de cada um de vocês com a resposta que vocês deram. Eu hoje vou botar aqui no grupo, ali no bate-papo, o link. Vocês vão abrir e vão responder. Hoje vai funcionar como um teste. Vocês respondam e eu vou receber o e-mail. Então, se eu recebi 2 e-mails, só 2 pessoas responderam no teste. Se isso acontecer semana que vem, só essas 2 pessoas vão ser aptas. O restante vai ficar como inapto. Alguma dúvida? Vocês estão ouvindo? Tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Então, vou repetir. Hoje será um teste, semana que vem será a avaliação. Como vai ser feito isso? Um link, formulário do Google. Vocês vão abrir o link, vão responder as questões e vão enviar para mim. Tem que botar o e-mail de cada um de vocês. Eu vou considerar as respostas e um envio do formulário. Se alguém não enviar o formulário, vai ficar como conceito inapto. Tá? Então, por favor, prestem atenção no link para vocês abrirem e responderem. Eu vou fazer isso hoje como teste. Tem apenas uma pergunta para você responder. Na semana que vem, serão mais perguntas. Eu vou avaliar as respostas e também o envio do formulário. E isso conta para avaliação, como apto ou inapto. Muito bem. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar a falar um pouquinho.
Está aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Muito bem. Como já falamos na disciplina, nós, na medicina baseada em evidência, a gente deve encontrar a melhor solução que se refere à conduta terapêutica para a questão que se apresenta com aquele paciente, né? Então, eu tenho que ter acesso a essa informação e isso vai virar uma prescrição que eu vou recomendar para o paciente, eu vou fazer para o paciente. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Só para a gente poder progredir. Vamos lá. Está aqui, ó. Uma senhora de 70 anos foi atendida no consultório após ter alta devido a um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Ela ficou internada com infarto agudo. Existe IAM com supra, IAM sem supra. Vocês vão aprender isso na cardiologia, né? Isso não é o mais importante agora. E ela teve alta do hospital e está vindo no meu consultório, após ter tido alta, né? Porque eu sou o médico que acompanho ela, ou, por exemplo, eu faço cardiologia, né? Então, ela me procurou para dar sequência no atendimento. Que receita eu faço para essa paciente, né? Questão a ser respondida. A primeira questão a ser respondida. Prescrevo aspirina ou não? Caso prescrevo, caso eu tenha que prescrever, usar por quanto tempo? Como é que eu resolvo isso? Essa paciente deve ser prescrito aspirina para ela? E se eu tiver que prescrever, quanto tempo ela vai usar aspirina? Isso é uma pergunta de medicina baseada em evidência. Isso vai virar uma prescrição. E como que eu resolvo isso? Alguém pode participar? Para me dizer como é que a gente resolve isso? Eu acho que a gente vai buscar a melhor evidência possível pro caso da nossa paciente, professor. Isso. Muito bem. Isso exatamente dentro do conceito de medicina baseada em evidência, né? E dentro dessa estratégia, dentro desse conceito, de eu procurar a melhor evidência disponível para tratar aquele paciente que se apresenta ali diante de mim, né, com uma questão que precisa ser resolvida, aonde eu obtenho essa informação? Veja bem, vamos lá. Eu preciso ter... a medicina não é feita por curioso. Vocês fazem um curso de 6 anos, depois tem mais 2 anos de residência. Vocês vão estudar a vida inteira, principalmente dentro da área de atuação que vocês escolheram. E quando a gente escolhe uma área de atuação, vocês são formados médicos generalistas. E a partir do momento que vocês optam por fazer uma especialidade, né? Por exemplo, eu resolvi fazer cardiologia. Então, cardiologia são, se eu não me engano, a residência médica de cardiologia são 3 anos de residência médica, onde você vai passar ali por vários problemas relacionados à cardiologia, vai ver uma série de pacientes, uma série de patologias, para você ter aquela sua área de conhecimento, né, onde você decide com mais facilidade se tal item precisa ser prescrito ou não. Eu posso não ser um cardiologista, eu posso, por exemplo, ser um clínico geral, medicina interna, e a paciente foi no meu consultório. E eu preciso também dar uma solução para isso. Ela chegou dizendo que ficou internada com um IAM, sem supra de ST, e eu tenho que fazer uma prescrição para ela. Ela pode até trazer uma prescrição que ela recebeu lá no hospital e me mostrar. E eu dizer para ela, não, a senhora mantém essa prescrição, a senhora modifica essa prescrição, a senhora vai tomar esses remédios ao invés daquele. Quer dizer, a partir daquele momento, eu estou decidindo que abordagem terapêutica eu vou fazer. Eu fiz uma pergunta,
eu devo prescrever aspirina ou não, por quê e por quanto tempo? Aonde eu vou buscar essa informação? Aí é que tem a estratégia que a gente precisa, que vocês, né, precisam aprender a procurar a informação. O médico ele tem que ser muito autodidata, né? Ele não vai ser, ele não é igual uma pessoa que a vida inteira alguém vai ensinar para ele o que deve ser feito. Vocês vão ser capacitados, vão ser treinados, vão armazenar dados, né, durante a graduação, durante a residência médica, durante a pós-graduação que vocês escolherem, para vocês serem capacitados a tomar decisões. E muitas vezes nós vamos ficar com dúvidas: que decisões eu vou tomar? Eu tenho que ter um mecanismo de buscar essa informação confiável. Então, aonde está essa informação confiável que possa fazer com que eu decida sobre aquele item que está sendo colocado? Como é que vocês resolvem isso? Eu posso procurar essa informação de várias maneiras. Vocês podem me dizer como? Deixa eu ver aqui no chat que tem revisão sistemática. Felipe participou. Muito bem, Felipe. Guideline, a gente já falou sobre isso também. Nós falamos sobre, quando a gente falou como montar uma pesquisa, a gente falou dos desenhos de pesquisa. A gente falou, inclusive, dos níveis de evidência, né? Opinião de especialista, relato de casos, casos controle, estudos observacionais, estudos randomizados controlados, revisões sistemáticas, meta-análises. Isso está lá no topo da pirâmide, né? E também recomendações e guidelines e consensos publicados por especialistas de sociedades que muitas vezes utilizam metodologias onde eles observam ou, digamos assim, analisam uma série de publicações para poder escrever alguma coisa sobre o tema, para eu poder ter acesso a essa informação. Eu aqui no meu consultório, eu quero saber se eu devo prescrever aspirina ou não e por quê, para uma paciente que se apresenta com IAM sem supra-DST, que teve alta do hospital. Aí você pode... não, eu vou prescrever, professor. Sim, eu posso perguntar para você de onde você tirou essa informação. Se vocês fizerem essa pergunta para você mesmo, para vocês mesmos, né? De onde você tirou essa informação? Você está prescrevendo isso por quê? Porque você acha legal prescrever aspirina? Não, ninguém acha legal prescrever aspirina. Eu estou prescrevendo aspirina porque existe um motivo para isso. E esse motivo é um motivo científico para que aquela droga seja prescrita. Mas o que vocês precisam aprender é aonde eu busco essa informação. Existem várias maneiras de eu buscar essa informação, né? E aonde que estaria escrito aí nessas fontes de informação, aonde se sinaliza ali um artigo que poderia me dizer o seguinte: olha, está lá um artigo publicado que fala que a aspirina pode ou não pode ser prescrita para esse modelo de paciente. Então, medicina baseada em evidência é procurar a melhor evidência disponível para tratar aquela determinada patologia, mas eu preciso ter um mecanismo de ter acesso à informação e, digo mais, dentro dessa informação, aonde que está? Se você quiser se aprofundar mais, e aí é o especialista. Aonde está escrito, quais artigos estão escritos que a aspirina beneficia esse modelo de paciente. Então, isso pode passar por conhecer como que é a fisiologia, como que é a patogênese da doença, como é que uma droga funciona, como é que funciona uma droga que altera a adesividade plaquetária, em que momento ela deve ser prescrita, em que modelo de paciente ela deve ser prescrita. Olha quanta coisa precisa estar presente para eu fazer uma prescrição de aspirina ali para o meu paciente. Se a gente não tivesse cuidado como médico, nós somos
apenas mecânicos. Vamos fazer uma receita de bolo aqui para a senhora. A senhora teve um infarto, então a senhora tem que tomar essa droga A, essa droga B, essa droga C, essa droga D, essa droga E. Não, por quê? Não, porque eu estou mandando. A senhora teve um infarto, tem que usar isso. Isso não é medicina. Isso não é medicina. O médico, quando faz uma prescrição, ele se obriga a saber por que ele está prescrevendo aquela droga, quais as razões o levaram a prescrever aquela droga. Até porque, né, ela pode estar indicada ou não, existem efeitos adversos, esses efeitos adversos podem ser menores ou maiores, e a responsabilidade é do médico. Então, vocês dois já participaram aqui, revisão sistemática e guideline. Aonde eu pego isso? Aonde eu vou pegar essa informação? É fácil de obter? É na hora da consulta que eu vou buscar essa informação? Ali a paciente sentada na minha frente, ela vai virar para mim e falar assim, eu trouxe essa receita do consultório e o médico mandou eu tomar aspirina. Eu devo continuar ou não, doutor? O que você vai falar para ela? A senhora espera um momentinho que eu vou aqui dar uma olhada no Google para ver se a senhora deve continuar tomando esse remédio ou não. Se nós chegarmos a esse ponto, ela não precisa ir ao médico, ela resolve isso em casa. E aí? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas relativas ao tema, mas vocês têm que se tornar autodidatas para buscar a informação e encontrar a informação para poder resolver uma questão que se refere à decisão terapêutica. A melhor evidência disponível, vocês têm que ser capazes de procurá-las. Isso hoje é fácil. Através da web é fácil. Eu tenho várias formas de procurar esse tipo de informação. Eu peguei no meu Harrison, em casa, e fui dar uma olhadinha e está escrito lá que nos doentes que tiveram quadro de síndrome coronariana aguda, eles devem fazer uso de aspirina. Ótimo! Você obteve uma informação através do livro-texto. Subsidia ali a sua prescrição. Não tem nada de errado você consultar um livro-texto e obter esse tipo de informação. A questão do livro-texto é que o livro-texto ele não tem uma atualização rápida. Então, eu posso estar com uma informação daquela edição. Isso pode ter mudado. Então, se mudou, o livro-texto ele é extremamente útil, né, para a gente poder ter acesso à informação, mas eu tenho que ter outros mecanismos para eu poder obter esses dados. Olha o trabalho que dá para prescrever uma aspirina e obter esse tipo de informação. Vamos compartilhar a tela aqui, só para mostrar para vocês. Bom, é isso que eu estou conversando. Onde eu acho, em local confiável, essa resposta? Né? É o que eu acabei de comentar com vocês. E onde estão os artigos que subsidiam tal orientação? Quer dizer, isso aí é exercer medicina baseada em evidência. Eu vou atrás da informação em um local confiável para obter a resposta que eu quero, daquela pergunta pico, né? Onde tem o paciente, tem intervenção, tem um controle e tem o desfecho. Então, onde eu acho essa resposta para aquela pergunta pico? Prescrevo aspirina ou não? E também eu posso, além disso, se eu, por exemplo, tenho interesse, se eu quero me aprofundar, se eu sou da área, eu faço a especialidade, aonde estão os artigos que subsidiam tal orientação? Bom, fatores de risco para trombose e embolia arterial ou venosa, mecanismo de formação de placa, aqui é patogênese, como ocorre a agregação plaquetária, como funcionam as drogas antadesivas plaquetárias,
mecanismo de ação da aspirina, mecanismo de ação de outras drogas inibidoras da adesividade plaquetária. E aqui está uma publicação de 2020, que é um guideline para o manuseio de pacientes, né? Olha só, um guideline europeu da Sociedade de Cardiologia, feito por vários especialistas, aonde esse grupo de médicos, nesse guideline, fazem recomendações. Classe 1, classe 2, 2A, 2B, classe 3, nível de evidência, de acordo com as publicações, olha lá, nível de evidência A, derivado de múltiplos trabalhos randomizados ou meta-análises. Nível de evidência B, derivado de um único trabalho randomizado ou estudos grandes não randomizados, que são observacionais. Nível C, opinião de especialistas, ou então pequenos estudos publicados, estudos retrospectivos ou registros. Dentro dessa publicação tem lá artigos que foram publicados, que falam sobre o tema, o que há de novo em relação ao tratamento antitrombótico, tratamento invasivo, diagnóstico, tratamento farmacológico. Aqui uma série de artigos que colocam aspirina para uso, integrando os riscos de sangramento, né, que podem ocorrer quando a gente usa drogas antiadesivas, né, inibidores da adesividade plaquetária, e está ali uma tabela dizendo que a aspirina deve ser utilizada naquela dose por um tempo longo indeterminado. Olha só, essa publicação ela responde todas as minhas dúvidas em relação à prescrição de aspirina. Aqui é uma outra publicação, também da Associação Americana de Cardiologia, falando ali do uso de aspirina. Como que eu prescrevo, o nível de evidência, o artigo, os artigos que foram publicados, falando do uso da aspirina por tempo indeterminado em pacientes que têm quadro de síndrome coronariana aguda. Aqui é uma outra plataforma que eu posso obter informação também qualificada, confiável, falando de aspirina para os pacientes, citando a publicação que faz com que isso seja a melhor opção. Aqui um livro-texto, Current, que fala também sobre o uso de aspirina. Vejam. Olha de onde eu tiro essa informação. De publicações científicas, de um livro-texto, de plataformas confiáveis. Se eu for atrás da informação, eu consigo ela, e mais, eu consigo os artigos publicados que referendam esse tipo de atitude, essa decisão terapêutica. Isso é exercer medicina baseada em evidência. Aí você fala, Afonso, toda vez que eu prescrever alguma coisa, eu vou fazer isso? Você vai ter que estudar. Para isso, você faz um curso longo, vai fazer sua formação em uma determinada área, vai ser especialista e vai dominar aquela área do conhecimento. E vai se obrigar a, toda vez quando houver dúvida do que você está fazendo, você correr atrás da informação confiável e, se é a sua área de conhecimento que você quer dominar com um pouco mais de detalhe, você vai, inclusive, atrás dos artigos que foram publicados subsidiando aquela decisão. Aí eu viro para a minha paciente e falo assim, a senhora tem que tomar aspirina nessa dose por um período longo. Por quê? Porque é necessário que isso seja feito, o seu caso exige que isso seja feito. Ela pode ter um filho médico e perguntar para você, mas doutor, o senhor está prescrevendo isso porque eu posso mostrar a ela, está escrito aqui que isso deve ser feito. Nesse consenso, nesse guideline, nessa publicação, está escrito que isso deva ser feito. Entenderam? Ou não? Sim, professor, tranquilo. A medicina, ela não é fácil, ela é difícil. Depende. Se você quer estudar, você tem que estudar. Não tem jeito. Tem que ir atrás da informação. Vocês estão no 6º período, estão no meio do curso. Mas, uma coisa que eu vou repetir, sejam autodidatas. Procurem as informações para subsidiar as decisões tomadas.
Isso é um hábito que o médico tem que ter. E ninguém pode fazer isso por ele, não. Você não vai ter uma secretária que você vai virar para ela e falar assim, resolve isso aí para mim. Ou então um outro colega, um assistente, que você vai virar para ele e falar assim, vai estudar e amanhã me diz o que eu tenho que fazer. Ele vai substituir você. É melhor médico do que você. Então, tem que estudar. Tem que dominar aquela área de conhecimento que vocês vão escolher. E a arte disso é saber procurar informação. Se eu consigo correr atrás da informação, se eu consigo chegar à informação, ótimo. Eu aprendi que tudo que eu vou fazer tem que ter um respaldo científico. Não existe curioso, não existe achismo. Ninguém prescreve nada porque gosta. O máximo que você vai fazer é dizer, olha, eu já tratei muitos pacientes desse jeito e deu certo. Isso aí, ou não deu certo. Isso aí se chama experiência do médico. Lembra dos três pilares ali? Melhor evidência científica para resolver a questão do paciente, experiência do médico e valores e preferência do paciente. Ele pode virar para você e falar assim, eu não vou tomar aspirina, doutor. Não adianta subir falar isso que eu não vou tomar. Pronto, é um direito dele não tomar aspirina. Você pode achar que ele tem que tomar, ele não vai tomar. Vamos andar mais um pouquinho, olha lá. A mesma coisa aqui, mesmo paciente. Eu devo prescrever estatina? Ela deve tomar estatina? Primeira pergunta, o que é estatina? Por que um paciente que teve AM deve usar estatina? Como funciona a estatina? Então, eu preciso ter informações sobre o mecanismo de como aquela droga funciona e se está indicado o uso naquele modelo de paciente ou não. Aonde eu vou atrás dessa informação? Está lá. Aqui, mecanismo de ação de estatina, como que elas funcionam, como é que é a via de formação dos lipídios, como é que é o mecanismo de ação das estatinas, quais são os tipos de estatina, existem algoritmos para isso. Eu posso procurar no PubMed, está lá, estatina e infarto agudo do miocárdio. Olha quantos resultados eu encontrei numa pesquisa. 2.311 resultados. Mas é coisa demais. Então, eu vou olhar só trabalhos randomizados controlados. Tem 324. Não, eu só quero olhar meta-análise. Tem 44 resultados. Eu quero só artigos de revisão. Tem 421. Eu quero só os mais recentes, de 2020 e 2021. Tem 230 resultados. Eu quero só aqueles que me dão acesso ao full texto livre, para eu poder ler. 879 resultados. Então, eu posso ir para a web procurar informação no PubMed. Eu posso não, eu devo. Mas olha o trabalho que me dá. Olha a quantidade de publicações sobre o tema. Eu vou fazer isso? Lógico que eu vou fazer. Eu tenho curiosidade, eu quero saber o que está publicado recentemente sobre o tema, se tem alguma meta-análise recente, se tem algum trabalho randomizado controlado recente. De preferência que eu tenha acesso ali ao full texto, para eu poder ler o artigo completamente. Eu posso também ir lá na minha publicação, que eu mostrei anteriormente, e estava lá, como é que eu uso estatinas e outros agentes para diminuir os níveis de lipídio. Ali, artigos que subsidiam a prescrição de estatina em pacientes com doença cardiovascular, com síndrome coronariana aguda. Níveis de recomendação, olha lá. Estatinas são recomendadas em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, sem supra de ST. O objetivo é reduzir o colesterol LDL por mais de 50% do basal e alcançar
um LDL menor do que 55 miligramas. Aonde está escrito isso? A referência 530. Olha quantas referências tem essa publicação. 533, 534. São essas duas referências aqui. Esses dois artigos me subdiziam para prescrever a estatina para paciente com aquele objetivo. Então, quando eu prescrever a estatina, eu sei, inclusive, qual é o meu alvo terapêutico em relação aos níveis de lipídio, do LDL colesterol. Está escrito, está publicado como recomendação, está o artigo lá. Quer dizer, se eu procuro a informação, eu acho. Repito para vocês, isso tem que se tornar um hábito. Vocês não vão ser pessoas que alguém vai ficar no ouvido de vocês falando o que vocês têm que fazer. Vocês serão médicos, portanto, têm obrigação de procurar informação qualificada para tratar os seus pacientes. Vocês vão fazer um curso longo, mais residência. Alguma dúvida até agora do que eu estou falando? Ou não? Muito bem. Então, olha só. Se eu for atrás das informações, tanto para prescrever aspirina quanto para prescrever estatina, eu acho, e inclusive acho os artigos que me dizem que isso tem que ser feito. A forma que eu vou procurar, vocês vão escolher a melhor para vocês. Vão escolher. Afonso, eu preciso, em algum momento da minha vida, gastar dinheiro para fazer isso, para ter essa informação qualificada. Isso não é gastar dinheiro, isso é investimento que você faz em você, na sua formação profissional. Aí é uma escolha sua. É uma escolha sua. Ou você vai ficar prescrevendo coisas que alguém disse para você prescrever, ou você vai procurar informação qualificada e vai saber aonde que está escrito e por que ela deve ser adotada. Isso dá trabalho. Exercer medicina baseada em evidência dá trabalho. Deu para entender? Eu posso complicar um pouco mais. Olha lá. O familiar médico da paciente fez contato por telefone ao final da consulta e informa que a paciente tem úlcera duodenal e fez sangramento digestivo há 1 mês. E também, quando fez uso de estatina há 6 meses, apresentou grande fraqueza muscular e, no laboratório, prova de função hepática alterada. Ou seja, tudo que eu ia fazer, passei a ter problema com a aspirina e com a estatina. Eu tenho que dar uma solução? Eu tenho que dar uma solução. O que eu faço quando o meu doente tem que usar inibidor de adesividade plaquetária e não deve usar aspirina? O que eu faço com o meu paciente que tem que usar drogas para diminuir níveis de colesterol, né? LDL colesterol, e não pôde usar estatina? Existe alternativa? Aonde eu vou obter essa informação? Vou atrás dela. Consigo. Está aqui, ó. Uso de inibidores de bomba de prótons. Aqui, pacientes que usam terapia dupla antiagregante plaquetário depois que tem alto risco de sangramento, critérios para definir alto risco de sangramento, o que eu faço com outros agentes, está escrito aqui, ó, ali está ensinado pacientes que não podem ser tratados com estatina, tem lá a referência bibliográfica do artigo do que eu faço quando o paciente não pode usar estatina. Existem outras drogas que podem ser utilizadas.
eu tenho que ter a capacidade de encontrar a solução, baseado em medicina baseada em evidência, usando a medicina baseada em evidência. Como é que eu faço isso? Procuro a informação em local confiável e posso ir além. Aonde está o artigo publicado que subsidia aquela decisão? Olha, a senhora vai usar essa droga aqui porque é a melhor indicada no seu caso. Ah, mas doutor, veja bem, eu posso, o familiar pode, mas onde você está tirando isso, Afonso? Eu estou tirando daqui, está publicado aqui. Eu mostro que está publicado ali. Bom, a gente ficou de falar hoje também um pouco sobre oncologia. É a mesma coisa. Está aqui, ó. A paciente fez uma consulta para tratamento de carcinoma anaplásico de tireoide com metástase óssea. Questão a ser respondida: qual a melhor forma de tratamento? Aí você vai me falar: Afonso, professor, eu não sou oncologista. Como é que eu vou responder isso? É possível essa questão ser respondida ou não? O que vocês acham? Acho que é possível também, professor. Só procurar no lugar certo, como você mostrou. Exatamente. É só eu saber aonde procurar a informação. Eu posso ter uma plataforma que eu fiz investimento, que me dá esse retorno. Eu posso ir no PubMed, eu posso ir no livro-texto, eu posso procurar na web esse tipo de informação, aonde que tem artigos relacionados ao tema. Isso faz parte, eu procurar essa informação, né? Ou posso também falar o seguinte: eu não sei nada disso, a senhora, por favor, procure o seu oncologista. E ele vai resolver. Passei a bola lá para o oncologista. Né? Eu posso fazer isso, não é minha especialidade. Mas vocês estão aprendendo. Como vocês estão aprendendo, vocês não têm escolha de especialidade. Vocês têm que aprender a procurar informação. Então, olha só, vamos lá. Aonde que está essa informação, ou onde que eu posso tirar essa informação? Aqui, ó. Abordagem de pacientes com carcinoma de tireoide anaplásico com metástase óssea. Isso aqui é uma publicação que fala sobre isso. O que se faz, qual é a radioterapia, por que faz, qual é o nível de recomendação, aonde que isso está escrito, né? Onde é que está escrito esse tipo de informação? Aqui, ó. Condições, recomendações condicionais que podem ser feitas, boas práticas. Aqui, ó, uma publicação sobre o tema. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. Estão vendo o artigo? Estão vendo a tela? Sim, professor. Aí a resposta. Aqui, ó. Médicos, introdução, métodos, revisão das recomendações, o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, o que tem que ser feito, quando faz radioterapia, por que faz radioterapia. Está tudo escrito aqui. Procurei, achei. Um outro exemplo aqui. Um outro paciente faz consulta para tratamento de carcinoma renal após a nefrectomia. Quer dizer, o paciente tem um carcinoma de células claras, por exemplo, e fez a nefrectomia, e agora, como que ele deve ser tratado? Isso da área de oncologia, né? Questão a ser respondida: qual a melhor forma de tratamento? Aí o oncologista
né? E quais são as opções que existem para tratamento de carcinoma renal após a nefrectomia. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Aqui é um artigo que fala sobre isso, recente. Olha quando foi publicado esse artigo. 19 de agosto de 2021. Tem lá, uso de uma determinada droga adjuvante depois da nefrectomia em carcinoma de células renais. É exatamente o meu caso aqui. Digamos que seja um familiar seu, que foi à consulta e vai ser decidido como ele vai ser tratado. E tem essa publicação recente, dizendo que isso aqui pode ser feito. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu tenho uma informação nova de um trabalho publicado numa revista de alto impacto, dizendo que funciona, que o uso dessa droga é benéfico nesse modelo de paciente que fez a nefrectomia, e deve ser tratado, dar continuidade ao tratamento. Muito bem. Onde é que eu estou? Caiu? Ah, não, interromper. E agora? Como é que eu resolvo isso? Imagine que é um familiar seu. Como é que eu resolvo isso? Vou lá no oncologista que está vendo ele e falo assim, olha aqui, o que está publicado. Isso aqui melhora o prognóstico, melhora a sobrevida, melhora o tempo de vida. E aí? O oncologista pode mandar você sair de sala do consultório. Dizer assim, olha, eu não quero ouvir sua opinião. Você é muito abusado. Você não sabe nada de oncologia. Ele pode fazer isso. Aí você pode virar para ele assim, então o senhor deve ler o que está publicado recentemente sobre esse tema. Ou então eu vou procurar um outro oncologista para tratar do meu familiar. Já que está havendo ali um diálogo que não é o adequado. Entenderam como é difícil? Uma informação nova, de qualidade, ela pode ser incorporada a um esquema terapêutico. Para que isso ocorra, várias etapas precisam ser cumpridas. Algumas coisas a serem colocadas, olha, só como curiosidade, né? Alguém sabe o que é anticorpo monoclonal? Algum de vocês já leu sobre como funciona o anticorpo monoclonal? Já ouviu falar? Vou mostrar para vocês um slide de como exatamente essa droga funciona. Só para curiosidade. Vamos lá. Está aqui, Estão vendo o slide? Sim, professor. Isso aqui é uma célula T do sistema imune de defesa no organismo atacando uma célula tumoral. O que a célula tumoral faz? Né? Existe um receptor na célula T que se agregaria ali ao tumor para atacar, que é um receptor que desencadeia a morte celular por apoptose. É esse receptor aqui, PD1 receptor. E o que a célula tumoral faz? Ela tem um ligante que faz com que iniba esse tipo de via de sinalização celular. Quer dizer, a célula do organismo imune não consegue atacar a célula tumoral. E aí o sistema imune não funciona para
destruir a célula tumoral. O que o anticorpo monoclonal faz? Ele se liga ali a esse receptor e, com isso, ele inibe a célula tumoral de impedir essa ação da célula T, que é a célula do sistema imune, de atacar a célula tumoral. Essa droga se chama exatamente essa aqui, ó, pembrolizumab. É um anticorpo monoclonal. Essa droga foi prescrita, ou foi prescrita não, ela foi descrita como com resultado favorável, exatamente no caso que a gente está discutindo, em carcinoma de células renais após a nefrectomia. Mas o que eu queria... Então, isso, veja, a ciência avança. Está se mostrando o benefício do uso do anticorpo monoclonal nesse tipo de tumor. Está aqui o artigo publicado. Agora, perguntas cabíveis que podem ser feitas. Tem indicação para o uso dessa droga? O oncologista vai responder. Mas não é só isso. Posso usar essa droga para tratamento? Ela está aprovada pelos nossos órgãos reguladores? A Anvisa já autorizou? Ela está disponível no Sistema Único de Saúde ou não? Ou só na rede privada? O convênio autoriza o uso dessa droga, que é uma droga cara? Procura justiça com relatório médico? Quanto custa? Eu tenho dinheiro para pagar para usar essa droga, para tratar o meu tumor ou o tumor do meu familiar? Olha quanta coisa envolvida quando a gente vai decidir o tratamento de uma patologia. Coloquem-se lá na posição do oncologista para decidir isso. Ele vai ter que dar uma explicação para a família a respeito se tem indicação, se não tem indicação, se pode usar, se não pode usar. E tem uma publicação científica dizendo que tem que usar. É complicado. Então, esse é o outro lado da moeda. Quer dizer, quando você apresenta uma publicação científica sobre um determinado tratamento e o médico vai olhar aquilo ali e vai dizer, olha, a meu ver, eu posso fazer isso, a meu ver, eu não vou fazer isso. E você pode dizer para ele, a meu ver, eu vou procurar outro oncologista. Como paciente e familiar de paciente, você tem o direito de procurar outra opinião do médico. Médico a respeito do que vai ser feito, de como vai ser tratado. Isso não é desrespeitoso, isso é um direito do paciente. Se ele achar que aquele médico está deixando alguma dúvida em relação à conduta a ser tomada, ele tem todo o direito de procurar uma segunda opinião. Isso é um direito do paciente, do familiar do paciente. Isso não tem nada a ver com problema de relação médico-paciente. Isso é um direito. É um direito que a gente tem que saber que existe do paciente e dos familiares do paciente. Então, o que nós vamos falar é muito importante, né? Como é que eu vou resolver essa questão? Perguntas? A gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre o Covid semana que vem. E aí a gente pode falar novamente sobre anticorpo monoclonal. Na Covid. Perguntas? Por mim, tudo certo, professor. Então, olha só, talvez a mensagem principal hoje é o seguinte: vocês têm que saber procurar informação em local confiável. E, além de procurar informação em local confiável, se quiser saber um pouco mais, se aquilo é a sua área de conhecimento, que você quer se aprofundar mais, você pode chegar, inclusive, ao artigo publicado que subsidia aquela orientação. É só saber procurar. Agora, dá trabalho, né? Dá trabalho. Isso não é olhar um Instagram. Isso dá trabalho. Eu tenho que parar, procurar, ler,
entender o porquê que está sendo feito, para poder exercer a minha atividade profissional. Senão você pode fazer uma prescrição e encontrar um chato que vai virar para você e falar assim: por que você está prescrevendo isso, doutor? De onde o senhor tirou isso? E você vai ficar sem resposta. Você vai dizer o quê? Não, eu aprendi na faculdade que tem que fazer a receita desse jeito? Não, não. Olha, eu estou prescrevendo por isso, por isso, por isso, porque o seu caso é melhor que seja feito dessa maneira, essa medicação funciona dessa forma, tem que usar com tal dose por determinado período. Esse é o papel do médico. Ele não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Ok? Eu vou botar o link agora que eu comentei com vocês. Só um minuto. Deixa eu minimizar um pouquinho a tela aqui, senão eu não consigo. Então, olha aqui, ó. Eu vou botar aqui no chat. Está ali o link. Eu tenho 44 pessoas em sala de aula. Eu tenho que receber 45 respostas. Isso é um teste. Hoje é apenas um teste. É uma pergunta para ser respondida e vai enviar para mim. Vai botar o e-mail e vai enviar para mim. Eu sei quantas pessoas vão enviar o e-mail. E como já falei, semana que vem vai ser o teste, eu vou olhar as respostas e quem não mandar o e-mail, quem não mandar o formulário, vai ficar como inapto. Não tem outra solução. Tá ok? Então, vocês copiam, ou clicam em cima do link, façam aí, vocês sabem fazer isso melhor do que eu. Né? Então, vocês vão abrir, botar o e-mail, responder e eu vou receber. Já recebi 5 respostas. Eu tenho que receber 46 respostas. Tá bom? Copiem o link. Tranquilo, professor. Vocês mandem para mim. Não precisa mandar agora, não. Pode mandar mais tarde, faz como quiser. Tá? Eu vou depois ver quantos e-mails eu recebi, quantas respostas recebi. Devo receber 46 respostas. Semana que vem a gente tem mais uma aula e a gente tem a avaliação. A avaliação vai ser exatamente nesse modelo. Eu vou mandar um formulário, vocês vão responder as perguntas e eu vou ver a resposta. Tá bom? Espero que todos participem. Um abraço. Podem colocar a presença e sair de sala, tá bom? Um abraço para vocês. Podem colocar. Abraço, professor. Obrigadão. Um abraço. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Um abraço, Clarissa. Obrigada, professor. Já até respondi o link lá para o senhor. Tá bom, ótimo. Beleza. Podem botar o nome, a matrícula e sair de sala, tá? A gente se vê semana que vem. Ainda bem que isso aqui funcionou, hein? Mas isso, graças a Deus, sempre funciona. O 4G, se a internet funcionar, isso funciona. Né?
Quando a internet é ruim no lugar que está. Eu vou esperar vocês saírem de sala para fechar, tá? Já vi que muita gente já respondeu, mais de 20 já responderam, 25. Eu quero que todos respondam, tá? Um abração para vocês aí. Valeu, professor, boa semana. Botar o link novamente? Espera aí. Eu boto aqui. Eu não estou conseguindo colocar o link novamente, não. Eu colei aqui, mas não estou conseguindo enviar. Marcela, eu não estou conseguindo enviar o link aqui novamente no grupo. Pronto, um colega de vocês colocou o link, está aí. Muito bem. Um abraço, hein?